Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro do mesmo nome. O programa Viva a Voz Saúde de hoje vai receber a médica dermatologista Carlota César, que é médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, aqui no Rio de Janeiro. Uma grande experiência em diversos aspectos da dermatologia, trabalha desde a dermatologia sanitária até a medicina estética na especialidade. Carlota, eu queria que você se apresentasse e depois eu vou falar o tema que nós vamos trazer aqui, mas fala rapidamente um pouquinho de você, por que você escolheu a dermatologia para ser a sua carreira e fala um pouquinho sobre o que você faz. Boa tarde, Alexandre, boa tarde. A dermatologia ela veio no último ano de faculdade como um achado, na verdade. Quando eu não sabia o que fazer, veio a dermatologia. Eu pensei em muitos anos fazer pediatria, mas a dermatologia veio como um achado e realmente não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia. E eu trabalho no hospital público, no Hospital de Servidores, há 10 anos, fui voluntária, agora eu sou contratada lá e trabalho numa clínica particular em Ipanema, onde eu faço estética. Eu faço desde a doença, do mais básico da dermatologia, até a estética. É importante, a dermatologia é um campo amplo, então, e eu gosto de aproveitar exatamente esse campo todo, assim, inclusive operando, fazendo cirurgias de pequenos cânceres de pele. A gente tem a pele é um órgão, né, que extensíssimo, né? É o maior órgão do corpo humano. Exatamente, e exposto, né, ao meio ambiente, à luz solar e aos raios, né, ultravioletas, enfim. E hoje nós vamos abordar duas questões que você domina bem e que a gente entende que a população não tem muito conhecimento sobre nenhum dos dois agravos que a gente vai trazer aqui. E, por ordem alfabética, a gente vai começar o programa falando sobre a herpes zoster. E no segundo bloco do programa, a gente vai falar sobre uma outra afecção dermatológica, que não só dermatológica, né? Sim. É mais profunda também, mas ela se manifesta com mais frequência e é uma coisa mais evidente na pele, que é a psoríase. Então, vamos começar pela herpes zoster. Existe um conhecimento da população da palavra herpes, né? Só que não é só a herpes zoster, existe a herpes simples. Mas fala primeiro o que é a herpes zoster e depois você explica sobre a herpes simples. A herpes zoster é uma afecção causada por um vírus, é o mesmo vírus que causa a catapora, a varicela. Uhum. Geralmente ela ocorre a partir da 5ª década de vida. É como se fosse a reativação daquela catapora que você teve lá na infância. Uhum. E aí ela acomete uma pequena área do corpo. O herpes simples é esse herpes que a gente está mais acostumado a ver. Ele também é um vírus herpes, são dois vírus herpes diferentes. Uhum. E o vírus herpes simples é aquele da boca que muita gente tem, que é bem comum a gente ver na boca, na região genital. E o herpes zoster não, é uma afecção mais complicada, que é essa reativação da varicela zoster que a gente teve na infância. Quando eu fiz eu não sou especialista nessa área, sou pneumologista. E há muito tempo que eu não trabalho com isso e fui fazer uma pesquisa rápida para te entrevistar melhor. E eu vi primeiro a nomenclatura, né? Eu vi formas de escrever herpes com hífen, depois a palavra zoster, vi sem o hífen e vi com acento e sem acento. Qual é o correto você escrever herpes zoster? Eu não sei se é o correto, mas o que eu costumo utilizar, o que eu vejo em livro dermatológico é sem o hífen e sem acento. Sem o hífen e sem acento. Então eu escrevi, deixa eu ver se eu escrevi corretamente aqui na chamada do programa. Escrevi correto. Aliás, lembrando que Sônia Sueli, do Espírito Santo, nos deu boa tarde, e Cláudia Conceição também
devem estar acompanhando o programa. Inclusive, Sônia nos deseja sucesso no programa. Eu acho que é importante. O objetivo do nosso programa aqui é comunicar saúde, né? Informar as pessoas, porque as pessoas informadas, elas tomam decisões melhores, elas procuram ajuda mais rápido. E no caso do herpes zoster, por exemplo, isso é essencial. Você procurar ajuda o quanto antes, mais você diminui sequela. Então, assim, é importantíssimo a pessoa entender, ter uma noção de, posso estar com herpes para procurar um médico quanto vamos antes. Lá. Você teve, vamos dizer, uma criança teve catapora. E o vírus, renomeia o nome do vírus. Varicela zoster. Então, a pessoa foi contaminada, foi infectada, desenvolveu a catapora, mas a catapora, ela entra em recesso, vamos dizer assim, mas o vírus fica lá vivo. O vírus fica, geralmente o vírus fica em algum nervo do organismo. E aí, com a idade, a gente tem uma baixa de imunidade natural. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, com essa baixa de imunidade, esse vírus ele ganha força novamente e ele ataca uma área do corpo, geralmente uma área do nervo, daquele nervo que ele ficou guardado. Pode ser um nervo da face, um nervo da costela, um nervo da perna, pode ser qualquer um deles. Vamos dizer assim, se eu fosse chutar os últimos casos de herpes zoster que eu vi, quase todos eram costais, assim, no eles tronco. Acompanham a costela, né? Isso. Que é o caminho do nervo. É bem comum. E a manifestação, apesar de ser um vírus que, não digo que ele renasceu, mas ele saiu da latência, os sintomas e a forma dele aparecer são diferentes da catapora. Por quê? E quais são os sintomas da catapora e do herpes? A catapora é aquele racho cutâneo, aquela questão mais disseminada. E tem a imunidade da criança. A criança, quando ela desenvolve a catapora, ela vai desenvolver uma imunidade para o vírus. Então, quando ele vai ser reativado, ele não é reativado da maneira que ele foi na infância. Mas ele tem por exemplo, uma intensidade dolorosa diferente. Porque ele fica guardado no nervo. Então, da mesma maneira, na fase, no herpes zoster, da mesma maneira que ele afeta a pele, que ele faz os machucados na pele, ele faz no nervo. Então, ele causa uma neuralgia, uma dor nervosa, porque ele atingiu o nervo também. O Geraldo, você teria aquelas fotos que eu te mandei? Vê se você coloca aqui para quem estiver ouvindo, só ouvindo na rádio, ou no site da rádio, não vai poder ver, mas, de qualquer forma, é bom a gente mostrar como é que se apresenta os casos de herpes zoster. Eu separei umas fotos, eu acho que, se não me engano, dessas costais, na face, acima do olho. A questão do olho é importante a gente falar que pode atingir o olho mesmo. Então, quando ocorre o herpes zoster na face, é importante ter acompanhamento também oftalmológico. Porque pode até ter sequela de cegueira, outras sequelas. É fundamental o acompanhamento oftalmológico junto quando atinge essa área próxima ao olho. Não precisa nem ser o olho, mas se tiver na face... se tivesse na face, a gente já encaminha para o oftalmologista ver se tem algum acometimento. E é comum Estão passando algumas imagens aqui. Eu vou pedir a você, Carlota, você podia voltar aí, Geraldo, dessa imagem? Porque aí eu vou pedir ela para descrever essa imagem, que, à primeira vista, se você não souber que o tema é herpes, você pode pensar numa queimadura, né? Umas lesões bolhosas. Voltou, não? Voltou. Essa imagem é no rosto. Pois é, esse tá acometendo justamente o nervo facial da parte oftálmica. Né? Então, assim, é sempre essa base eritematosa com surgimento de bolhas de água. A gente fala vesículas, com surgimento de vesículas. E essas vesículas, elas vão secando e ficando enegrecidas. Sim. Nessa área, então, agora nessa é no dorso, É no dorso. Geralmente acompanha o trajeto, como se fosse o trajeto de uma costela. Né? E nesse caso aí está bem extenso e você vê de novo a base eritematosa com as bolhas. E como você disse, a dor, né? A dor geralmente é um sintoma que vem até precede. Às vezes o paciente vai no ortopedista porque está com dor na coluna, dor nas costas e, na verdade, é o herpes que depois de que ainda não apareceu. Demora 2 a 3 dias. Primeiro vem a dor
Porque ele tá ali no nervo mesmo. Ele atacou o nervo primeiro, aí depois ele surge na pele. Então, quando você começa a aparecer essas bolhas, existem outras erupções desse tipo na dermatologia que tenham essa característica, ou essa das bolhas é bem característico. O herpes zoster é uma coisa bem característica. Qualquer dermatologista bate o olho e sabe que é um herpes zoster. Então, quer dizer, quem estiver nos vendo, grave bem essa imagem, essas imagens que apareceram, porque já pode ser, a própria pessoa já pode se autodiagnosticar e já buscar com uma certeza maior, né? Não há outras alterações, a não ser queimaduras que possam gerar lesões bolhosas desse tipo, e com a característica de uma dor doerem importante. É uma dor que só de encostar a roupa já dói. Só de encostar a roupa? Só de encostar a roupa no local já tem dor. Então, nesses casos, normalmente, como são lesões muito típicas, vocês, dermatologistas, vocês não fazem biópsias, não fazem nada disso. É um diagnóstico completamente clínico. A gente bate o olho e sabe o que é. E aí foi feito o diagnóstico, né? Essa doença, ela é contagiosa? Ela é contagiosa. E, inclusive, a gente pede para tomar cuidado com crianças que não tiveram catapora ou não foram vacinadas. Sim. Porque a bolinha, o líquido, tem vírus, então é transmissível. Sim. Então tem que tomar cuidado muito com quem não teve catapora ou não foi vacinado para a catapora. Sim. Essas bolinhas podem romper e contaminar. E antes da gente falar no tratamento, o que nós temos em relação à prevenção do herpes zoster? A prevenção hoje em dia é feita com vacina. Existe uma vacina, infelizmente ainda não está no SUS a vacina, mas a gente indica quem tem condição de se vacinar a partir dos 50 anos, tomar essa vacina para herpes zoster. Porque realmente é uma doença que provoca sequelas muito dolorosas. Então, tudo que se pode prevenir é melhor, e existe a vacina. Por que a partir dos 50? Porque a partir dos 50 é quando é mais comum. Essa baixa de imunidade natural da gente, é mais comum a gente ver o herpes zoster. Então, a gente recomenda a partir dos 50. E para catapora? Para catapora na infância. A de catapora é importantíssimo tomar. Inclusive, quem toma a vacina de catapora, se for ter herpes zoster, tem um herpes zoster mais fraco. A gente tem isso na literatura já. Então quer dizer que... E a de catapora está no Sistema Único de Saúde, né? Então é importantíssimo as crianças tomarem. E essa vacinação da catapora, ainda em criança, é em que momento da fase da vida da criança? A partir Na de primeira momento? infância. Primeira infância? Primeira infância. Porque, por exemplo, eu trabalho com a BCG, por causa da tuberculose, né? Eu sou especialista nessa área, e a gente, se possível, recomenda que as pessoas sejam vacinadas ainda na maternidade. Na maternidade, né? Mas a da catapora... A catapora não, já é idade escolar. Que é onde tem a chance de transmissão maior. Aquela turma que todo mundo faz. E eu me lembro que tinha gente que levava as crianças na casa de quem tinha catapora para a pessoa pegar a catapora. Porque tinha-se essa ideia que a catapora era uma doença virótica boba, benigna. E, na verdade, não, né? Ela pode dar até encefalite. Sim. Então, é sério, mas antigamente a gente tinha essa ideia de... Né? Eu, quando era criança, foi isso, assim, um primo pegou, era férias escolar, um primo pegou, todos pegaram e todo mundo achou ótimo aquilo, todo mundo pegou junto. Então, o que você disse que a vacina da catapora, ela ajuda você não a não ter herpes zoster no futuro, mas a ter formas mais brandas. Isso. E também ela evita... Assim, que a criança tenha catapora? Evita, sim, previne a catapora. E previne principalmente as apresentações mais graves da catapora, né? Como a encefalite, não é tão comum, mas uma criança com encefalite é uma criança que vai ter sequela o resto da vida. E lesões auditivas, sim. Oculares, né? Então, é importantíssimo a vacina de varicela, de catapora. E essa você tem no SUS? Sim. A vacina que você não tem no SUS é a do herpes zoster, por enquanto, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia, pelo que você me falou, e a de infecto também, né? Devem estar defendendo a tese de que isso venha. Isso custa, você disse que em torno de R$800.
A vacina da catapora e a vacina do herpes é uma aplicação só única? É uma aplicação única. Catapora também. Uhum. O vírus não sofre mutações e não tem variantes como a gente tem visto na Covid. Ainda exemplo, bem né? não. Bom, você disse que deu uma boa proteção. O que a gente tem que agora tentar convencer as pessoas é que elas acreditem na ciência, né? Que se vacinem, né? Que levem seus filhos para vacinar. Porque essa é uma questão... nós estamos enfrentando um momento muito difícil, né? Sim, essa questão de negar a ciência é bem complicado, né? As vacinas não surgem do nada, elas são fruto de muita pesquisa e de vários laboratórios mundiais, assim. E tem uma história, né? Sim, tem uma história, assim, não é uma coisa que saiu do nada. Não só não saiu do nada, como já está entre nós há décadas, há séculos, décadas, quase. sim. E o conhecimento hoje, ele é globalizado até pela internet, né? O que o laboratório lá na China sabe, a gente sabe também, sim, por conta da facilidade da informação. Uhum. Então, a vacina se desenvolve mais rápido hoje pela facilidade de informação. Uhum. Então, vamos, gente, quem estiver nos ouvindo, quem puder divulgar o programa, inclusive, agradecemos. E vocês no boca a boca mesmo, na conversa, né, da família, na mesa de jantar, num bar. Se o assunto vier, gente, vamos falar bem da prevenção e da imunização. É fundamental. No SUS, inclusive, essa da catapora, ela é gratuita, não há justificativa para a gente... Sim. Não se vacinar, né? O acesso E assim, o benefício da vacina, o efeito colateral que a vacina pode causar é mínimo. Hoje, quase todas elas é muito pequeno, sim, o efeito colateral. Então não tem porquê vacinar. Você comparar com as consequências, né? A Sônia Sueli está nos falando aqui de novo, educação e informação é tudo. Doutores, parabéns. A Cláudia diz, é muito importante trazer essa discussão, tirando muitas dúvidas, e ela fala que é top. Isso é para você, isso, viu, Carlota? Vamos lá, Carlota. Fez o diagnóstico, não precisou de exames, olhou, viu o que é. Quanto antes a gente começar o tratamento, melhor. Isso. Como é que você trata? A gente trata com medicação oral. Existem alguns antivirais, né? Tem uns comuns, aciclovir, valaciclovir. Assim, é uma medicação que tem pouco efeito colateral e pouca interação com outras medicações. É um tratamento bem tranquilo de ser feito. Né? Não tem essa questão da dor no estômago, da diarreia. Não tem nada disso. É um tratamento bem tranquilo. E quanto antes a gente começar ele, menos sequela o paciente tem. O que eu falo de sequela é a dor que pode ficar depois e cicatriz na pele. Você mencionou a dor aqui. O Geraldo Rodrigues é o nosso operador e a esposa dele teve herpes. Você podia falar um pouquinho, depois a gente volta para a Carlota, em relação à dor? Olha, doutor, eu estou traumatizado. Agora, engraçado, eu não peguei, né? Dormindo na mesma cama e tudo, não... Mas você teve catapora, provavelmente. Tive catapora. E sua imunidade está boa. Mas é uma coisa assim... Porque se achava que seria 2 meses, foram 6 meses de uma dor lancinante. Pode durar até anos. Por isso que o tratamento precoce é o melhor. Porque se a gente trata lá no comecinho, apareceu a primeira bolinha, a gente começa a tratar, a gente previne essa dor pós. Então, realmente é uma coisa assim que eu fiquei chocado, né? Porque não tem posição para dormir. A da sua esposa foi aonde que apareceu? Esse nas costas, costelas. Nas Mas costelas. Engraçado assim que às vezes eu até falava assim, parece que tem que trocar a parte elétrica, porque então a gente tem fios elétricos aqui. Tipo isso, são nervos, pequenos nervinhos ali. São os nervos, né? E da mesma maneira que ele criou aquelas bolinhas na pele, ele machucou o nervinho lá, só que o nervo não recupera como a pele. A pele tem um período de recuperação muito mais rápido que um nervo. Sim. Uma lesão daquelas que a gente viu na imagem com a medicação, com o antiviral, quanto tempo que ela some? 7 dias. E você disse que o tratamento precoce também pode evitar cicatrizes, né? Cicatriz. O que você quis dizer com isso? Aquela, por exemplo, você tem um herpes zoster na face, como a gente viu. Ele pode ficar com cicatrizes na face, como cicatrizes de acne, cicatrizes inestéticas,
que depois vão ter um tratamento muito mais complicado, né? Sim. E é por isso o problema do olho também pode dar cicatriz no olho. Sim, isso aí leva... A cegueira, É como a uveíte tuberculosa, né? Sim. Você cura a tuberculose da úvea, mas ela cicatriza ali e fica, a pessoa às vezes perde a visão, né, daquele olho. Quer dizer, mais um motivo para a pessoa vacinar a criança, para não ter catapora, para ter um herpes, se vier a ter, menos agressivo. E estão vendo outras imagens aqui, essa mais embaixo, né? Volta aí para a gente, Geraldo. Eu botei de novo aqui. Mas só uma dúvida aqui. Então é melhor Mas vai procurando a imagem para a gente não... Eu já coloquei eu acho que é a mais severa eu coloquei aí. Esse nas costelas. Então, aí. Volta aí. Já está aqui. Então é bom tomar vacina anti-catapora? É bom tomar na infância. Porque e quem não teve na fase adulta, quem não... nunca tive catapora na vida. E não tomou vacina. E não tomou vacina, é bom tomar. Mesmo adulto? Mesmo adulto. Não, isso é bom que fique claro, né? Porque nem todo mundo tem aquela ficha, caderninho de vacina, Até porque catapora no adulto é muito grave. Existe uma contraindicação. Dá uma descrição aqui nessa imagem que está aparecendo agora. Tá vendo? Acompanha um trajetinho, é meio linear, né? Um linear meio arredondado. A base eritematosa, tem essa eritema na base, e em cima do eritema, em cima do vermelho, eritema é um vermelho, em cima do vermelho aparecem essas bolinhas de água, né? E elas vão, conforme elas vão passando o tempo, elas vão, essa provavelmente é uma imagem já de alguns dias de evolução, que as bolinhas já vão ficando arroxeadas, enegrecidas e mais secas. Aí tudo isso depois dá lugar a cascas, a crostas, que aí sim pode vir a cicatriz. Mas o momento que ela pode transmitir, você pode se contaminar. Quando a bolinha tá, quando existe a bolinha de água, essa a fase de transmissão. Quando está seca já não transmite. Tá. Agora, uma pergunta aqui para não deixar passar. Você disse que quem não foi vacinado e nem teve catapora deve se vacinar mesmo na fase adulta. Mas se ele tivesse sido vacinado e não lembra, ou ele era criança, não tem caderno de vacina, se ele tomar uma vacina, isso tem alguma contraindicação? Não tem efeito colateral por ter sido vacinado 2 vezes. Então, gente, isso serve para os adultos também, né? O que nós estamos falando da vacina da catapora, em princípio, a gente estava falando para criança, mas vamos enfrentar novamente esse movimento anti-vacina e não vamos perder a oportunidade de nos protegermos, né? De proteger os nossos familiares, nossos amigos. Vamos defender a ideia. E aí você disse que a imagem, a lesão na pele, ela desaparece. Em geral, em quanto tempo? Uma lesão daquela que você acabou de fazer a descrição aqui. Sem tratamento ou com tratamento? Não, com tratamento. Com tratamento, 5 a 7 dias. 5 a 7 dias, essas lesões todas somem? Somem. Caramba! E você disse que a dor provocada pela lesão do vírus no nervo pode levar 1 ano ou mais. Pode levar 1 ano ou mais. E é uma dor lancinante, porque é direto no nervo, né? A gente usa medicações neurológicas para tratar essa dor. Como é que você trata a dor? Você falou antiviral é para tratar o vírus. E a dor? A dor na fase aguda, quando o paciente está lá com a lesão ainda, a gente usa derivados de ópio. Né? Tramal, Tilex, a gente usa medicações controladas. Foi que a sua esposa tomou? Foi o Tramal. São medicações controladas para dor, são medicações mais fortes. Porque as medicações comuns de pirona, Tilenol, tem pouco ou nenhum efeito sobre essa dor. Sim. Depois que passou as lesões de pele, que a gente fala que é uma dor crônica, que é uma dor que ficou a neuralgia a dor pós-herpes, a gente usa medicações neurológicas, como gabapentina, pregabalina. Sim. Tá? E tem uma medicação tópica que é neurológica, porque é direto para o nervo. Para o nervo, para recuperar o nervo. Para dor nervosa. Nervosa. Para dor neural mesmo. E existe uma medicação tópica que a gente nem todos os pacientes toleram, mas que é a base de pimenta, que chama capsaicina, que é um creme, que às vezes a gente passa porque ele provoca uma irritação e melhora a dor. Minha esposa tomou esse, doutor, foi uma benção. Mas ela tomou acho que 3, 4 meses depois, não foi no começo. Foi quando só estava com a dor, né? Mas Carlota comentou, antes do programa começar, que nem
tem pessoas que não aguentam fazer esse tratamento de pimenta, porque a dor é tão mais forte, né? Mas pra ela era maravilhoso. Ela passava, doía, mas 10 minutos depois... É um creme. É porque tem pessoas que não suportam nem esses 10 minutos de dor inicial. Porque é uma dor realmente importante. E aí depois melhora. Mas é isso. Logo, tem pacientes que não suportam esse tratamento. Esse é um creme. É um creme. Deixa eu só perguntar uma coisa, doutor, porque senão eu esqueço. Fala, Geraldo. O nervo, ele se restabelece? Se restabelece. Só isso que eu queria saber. Então, isso tudo você acredita que uma pessoa com herpes, ela mesma viu o programa, viu as imagens, surgiu isso nela. Se ela procurar uma clínica de saúde da família, sim, ela é atendida, tratada ou vamos encaminhar para um dermatologista? Não, ela é tratada. Mesmo Hoje em porque dia já é de domínio do generalista tratar herpes. Já geriatras, generalistas, todos eles têm noção do que é o herpes zoster e quanto antes tratar, melhor. Todos os consensos mundiais sobre o tema falam que o tratamento precoce é indicado. Tá. Então, e essas medicações que você citou, As elas são disponíveis também no SUS? A ciclovir está disponível no SUS. A ciclovir está disponível no SUS e Tramal também, e as neurológicas, gabapentina. As neurológicas também. Bom, então não há, é só talvez uma questão do acesso, né, que às vezes está em falta, né? Às vezes está em falta, que não é coisa rara, né, e às vezes a sua região não tem uma clínica da família, né, e aí você acaba indo para uma emergência muitas vezes, né, porque é uma dor lancinante. Você acaba, mas o ideal é que ele fique lá na sua jurisdição, na clínica da família. Até porque o médico da emergência às vezes não vai saber, e o médico que está no ambulatório, que é um médico de família, ele sabe melhor tratar disso. Entendi. O que mais que você acha que a gente não deva deixar de falar sobre a herpes? Você podia citar aí. O que eu acho importante que você já viu de complicação? Eu já vi muito paciente e começar a fisioterapia para dor antes de ter o diagnóstico. Tá com aquela aquilo dor, que você falou. Vai no ortopedista. Aí aparece alguma lesãozinha de pele, desconsidera a lesão de pele e continua tratando como se fosse lesão ortopédica. Sim. Você teve uma dor importante e logo depois apareceu lesão de pele, não desconsiderar a lesão de pele. Eu acho que isso é muito importante. O que mais que você já viu assim de complicação? Por exemplo, você estava falando dos olhos. Você já chegou a ver casos avançados de lesão de nervo óptico, alguma coisa? Não, geralmente o que acomete é a córnea mesmo. A córnea mesmo. É superficial. Outra coisa qualquer, você falou também em lesão neurológica. Cerebral, né? Tem a lesão também que pode causar chama síndrome de Hansen-Hunt. Paralisia facial. Que pode causar paralisia facial quando atinge a face. Quando atinge a face, a gente tem que tomar mais cuidado. E se for uma coisa muito extensa, a gente às vezes até interna o paciente para fazer medicação venosa. E essa paralisia é reversível? Maioria das vezes? A maioria das vezes é. Sim. Mas é uma coisa que assusta. É uma coisa que assusta e leva um tempo para reverter. Às vezes, quem já viu alguém com paralisia facial, assim, a boca mexe só metade de um lado, a outra metade não mexe. Fica meio paralisado. Isso é o nome de paralisia. Sorriso torto. É uma coisa que quando deixa sequela mais permanente, é uma coisa que a pessoa fica muito mexida com aquilo. Né? Mexe muito com a qualidade de vida. Mas você falou coisas neurológicas. Tem tipo, sei lá, uma meningite, alguma coisa que você já tenha... Nunca vi, mas o vírus do herpes é famoso por causar meningite viral, né? Sim. Do herpes, desse herpes que nós estamos falando agora. Inclusive, é o mesmo, né? É o mesmo, Então tá bom. Perguntas, doutor. Uma ouvinte, Jaqueline Rodrigues, uma pessoa muito legal. Bom, vamos lá. Jaqueline, tenho sensibilidade até hoje. Espera aí, deixa eu ver. Talvez ela tenha feito algum comentário anterior. Pessoa ótima, essa pessoa. E o sobrenome é mesmo que o seu, né? Curiosidade. Aí ela diz, tenho sensibilidade até hoje, estou há 1 ano. Estou agendado para tomar vacina agora. Sim, isso é uma pergunta. Quem teve um quadro de herpes
Ele deve se vacinar de novo e como? Ele deve Quando? se vacinar. De 6 meses, depende da vacina. Tem 2 tipos de vacina no mercado. De 6 meses a 1 ano após o episódio de herpes. Geralmente, quando eu atendo alguém com herpes zoster, eu mando anotar no celular. Ó, daqui 1 ano toma vacina. Para não ter de novo. Sim. É importantíssimo. E se você tivesse que sugerir, você sugeriria 6 meses ou 1 ano? 1 ano. 1 ano. Porque aí qualquer uma das duas tá seguro. Sim. E essa que a gente está falando, relembrando, é que ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde. Ela tem que ser em clínicas de vacina e custam em torno de R$800. A família já está preparada lá, né, o Geraldo? Tem mais perguntas para essas colocações aí. Então, peraí, Se você quiser ler para a gente o que você achar interessante. O que eu acho que quem tem condição deve tomar. Eu, por exemplo, eu tenho 40 e já penso em tomar a minha vacina de herpes zoster. Uhum. Olha uma pergunta da Cláudia Conceição. Para uma pessoa portadora de HIV não vacinada para catapora, o que é recomendado sobre a vacina? Existe algum impedimento de alguém com HIV? Peraí, a catapora é uma vacina, é um vírus. Ela não foi vacinada para catapora. Tudo depende de como está o HIV dela. Se o CD4 estiver alto, se o HIV estiver controlado, eu acho que não há nenhum impeditivo de vacinar. Tá. Então, é até bom, né? Porque o HIV é uma doença que baixa a imunidade e baixando a imunidade pode surgir... Sim, e são os herpes zoster mais graves. São os episódios mais graves. Paciente com HIV, a gente vê herpes zoster graves, assim. Acometendo, às vezes, mais de uma região, é mais complicado. O comum é acometer uma região só. Uma região só, é. Não é como a catapora, que é disseminada Agora, da cabeça aos pés. Quando o paciente é imunodeprimido, seja por medicação, seja pelo vírus, pelo HIV, tende a ser quadros mais graves. Tá. Muitas vezes a gente precisa internar, são pacientes que precisam de internação para tratar. Eu estou me lembrando agora, quando eu era criança, eu me lembro que a catapora que eu tive, me veio agora um flash, sei lá, 60 anos depois, que a gente passava azul de metileno, não é? Não tinha um negócio desse? Não era violeta genciana? Violeta genciana, exatamente. Qual era o objetivo daquela violeta genciana? Antisséptico. A gente ficava azul, né? Meio roxo. Meio roxo. Ele secava as lesões e tem um antisséptico. Que lembrança, gente. A Sônia Sori fez um comentário que eu acho que você, enfim, já tocou nisso, mas vale a pena reforçar. Herpes zoster pode acarretar cegueira? Pode, quando é na área quando atinge a área da face, próximo ao olho. Então, assim, sempre o dermatologista, ou quem atende, é importante caminhar para o oftalmo, porque a olho nu pode não estar vendo a lesão que está ali no olho. E o oftalmologista, com o equipamento dele, consegue avaliar melhor o olho. Claro, ele tem quase que um microscópio, né, à disposição dele para investigar melhor. Qualquer lesãozinha que tiver, o oftalmologista vai identificar precocemente e tratar. Jaqueline está perguntando também que ela ainda tem sensibilidade no local, no tronco, e ainda vou tomar a vacina. Como você mencionou que são 2 vacinas, qual é a melhor vacina? Ela pergunta se é Shingrix. É a Shingrix, a mais moderna. Ela deve ter escrito corretamente. É SHINGRIX. A Shingrix. Que é a recombinante. Tem menos efeito colateral, Ela tem menos efeito colateral e... É mais moderna. Tá. Agora que ela disse que é sua esposa, né? E aí, Geraldo? Por isso que eu não perguntei, porque eu ia ficar emocionado. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente passar para o segundo bloco do programa, que também eu considero tão importante quanto foi esse. Não, é só isso, Geraldo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa. O nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, e a gente vai botar 2 musiquinhas sobre cigarro e depois a gente volta para falar sobre o tema que a gente, no início, propôs, que nós vamos falar sobre a psoríase, que é outra questão, não está diretamente ligada a infecções virais, mas a doutora Carlota também eu ia dizer pai da matéria, mas você é mãe da matéria. Uma pausa.
ZYU 201. Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana. 98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar. Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Então, estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde de hoje. O tema que nós estamos trazendo tem relação com a dermatologia, tem relação com a nossa pele, e nada melhor do que a gente ter uma especialista, uma dermatologista estudiosa e apaixonada por essa área. E nós falamos no primeiro bloco sobre herpes zoster, que é uma doença viral remanescente do vírus da catapora. E agora nós vamos falar sobre um outro assunto, que também é um assunto que eu acho que as pessoas precisam conhecer melhor. É uma doença, me parece uma doença complexa. Eu sou médico e eu sei que não é uma doença simples, não é uma doença assim que você dê uma medicação, por exemplo, como uma pneumonia, em 10 dias a pessoa está curada e pode nunca mais voltar a ter. É uma doença recorrente, mas melhor do que eu para falar sobre isso é a nossa querida Carlota César. Como esse nosso programa é muito voltado para a questão da saúde, né? Então, normalmente, o tema que a gente traz, a gente pede para o convidado ou para a convidada situar o problema, né? Então, em relação à psoríase, o nome já é um nome estranho, né? Psoríase. Mas define pra gente o que é psoríase. Daqui a pouco, desculpa, Carlota, daqui a pouco eu vou pedir o Geraldo Rodrigues para colocar umas fotos que eu separei de lesões na pele de pessoas. E aí, como em relação ao herpes, eu vou pedir a você para descrever as lesões que ele vai mostrar. Mas define o que é. A psoríase é uma doença crônica. A gente considera ela hoje uma doença inflamatória. Uhum. Ela tem uma parte que é genética, né? Que pode ser herdada, mas... E ela hoje é considerada uma doença até sistêmica, não só da pele, porque ela causa uma inflamação sistêmica. Ela tem relação com artrite, uma artrite psoriásica, que é própria da doença, que pode causar deformidade óssea, inclusive. E a gente sabe hoje em dia também que a psoríase aumenta o risco cardiovascular da pessoa. A pessoa tem mais risco cardiovascular em relação à obesidade, a tudo isso. E é uma doença que tem uma prevalência de 1%. A Sociedade Brasileira de Dermatologia estima que de 1% no Brasil. 1% da população? 1% da população. Nossa população, 215 milhões, seriam 2 milhões de pessoas? Exatamente. Pelo menos. Com potencial ou já doentes? Já doentes. Nós temos 2 milhões de pessoas com psoríase no Brasil. A gente nunca teve uma pesquisa, mas a sociedade estima que é em torno disso. Caramba! A estimativa mundial é 2% da população mundial. No Brasil, a gente estima que 1%. Gente, impressionante. Não tinha a menor ideia que pudesse ter esse impacto todo, essa magnitude, né? Mas, o Geraldo está colocando aqui. Volto a pedir desculpa a quem está nos ouvindo só e não tem acesso à imagem, mas o Geraldo colocou umas imagens dessas lesões psoriásicas. Essas lesões, a gente fala que elas são vermelho e escamosas. São lesões que são vermelhas e soltam e tem escamas na superfície. É muito comum em cotovelo e joelho. Sim. As pessoas às vezes só têm cotovelo e joelho e tem aquilo meio que crônico e acham que não é nada. Cotovelo e joelho são as áreas mais comuns. E é isso, é uma lesão avermelhada que solta escamas, que solta como se soltasse a pele. Fica crostosa. Vê se você consegue outras imagens, Geraldo, daquelas que eu te mandei.
Uhum. O couro cabeludo é outra área também muito, muito acometida. As pessoas confundem com caspa. Tá? E não é caspa. Tá vendo? A escama fica bem aderida à pele, a caspa solta, né? Sim. Na psoríase não, a escama fica aderida. Então, a base é vermelha. A base é vermelha. A parte superior fica branquinha, e solta um... Solta, é uma escamação furfurácea que a gente fala, que vai descamando aos poucos. Tá, vê se tem mais, Geraldo. Vai entrar agora a imagem do cotovelo que você disse que é uma das mais comuns, né? Daqui a pouco está entrando. E isso realmente, quando você diz qualidade de vida, né? Você falou que o herpes zoster às vezes deixa lesões, deixa marcas. A psoríase por si só já atrapalha muito a qualidade de vida. Imagina uma mulher com lesão no couro cabeludo. Sim. Atrapalha muito a vida dela, Sim. né? Assim, paciente com lesão em mão. Às vezes o paciente acha que está com alergia na mão, muitas vezes. Nas mãos. E na verdade é psoríase. Eu já tive paciente que não conseguia pegar no garfo, porque a mão estava tão machucada que não conseguia comer porque não conseguia pegar no garfo. E ao contrário da herpes, a psoríase não é transmissível, não, né? não Pelo é transmissível, toque, né? não. Mas, de qualquer maneira, é possível que pessoas tenham receio de cumprimentar alguém, por exemplo. Não precisa ter receio de cumprimentar. E acho até quanto mais a gente evitar esse preconceito, melhor. Porque não é uma doença contagiosa, a pessoa não tem culpa de estar com aquilo. Sim. É uma doença inflamatória, autoinflamatória. Tem uma característica de imunidade também. E a exposição solar ajuda o doente. Então, assim, o doente às vezes evita de ir na praia para não ser olhado. Sim. E para ele é importante essa exposição porque ajuda a melhorar. Para não ser estigmatizado, né? Exatamente. E as pessoas devem confundir com outras doenças, né? Não. Antigamente as pessoas... É porque o primeiro nome da psoríase foi lepra, na verdade. Mas a lesão de pele não é parecida. E lembrando que a hanseníase é uma doença bacteriana, né, uma doença infecciosa, e essa é uma doença que não sabe a causa, né? Não, é multifatorial, tem uma origem genética, é multifatorial, a gente ainda não tem uma causa definida. E uma vez que você desenvolva o primeiro episódio, você pode ficar naquele primeiro episódio e não desenvolver mais nenhuma outra crise? Pode. O paciente pode ter o primeiro episódio, se tratar daquele episódio, ficar sem lesão e nunca mais voltar a ter, como ele pode ter recorrente. Sim. O mais comum é a recorrência. O mais comum é a recorrência. É recorrência. E o que você, pelo que eu li, não tem assim é uma doença que não tem predileção, entre aspas, de gênero, né? Tanto homem quanto mulher. Levemente mais para mulher, mas não, para homem, mas não tem uma predileção de gênero. Acomete os dois gêneros. É mais comum a partir dos 40 anos, mas pode acometer crianças, adolescentes, não tem faixa etária. E quais são os sintomas? Quer dizer, tem a questão, é um sinal, né? Você vê e como a herpes zoster, também não há necessidade de você fazer uma investigação, por exemplo, cirúrgica, fazer uma biópsia, não? Às vezes a gente faz a biópsia quando tem dúvida, porque as lesões às vezes podem não ser clássicas, porque essas lesões que a gente mostrou agora são lesões clássicas, mas Sim. cada um é cada um e cada um pode apresentar a doença de maneira diferente. Sim. E aí às vezes também o paciente tem a lesão e começa a passar remédio em cima de remédio e vai modificando a lesão, então às vezes é necessária a biópsia. Pode ser um carcinoma, base celular, alguma coisa assim? Não, pode ser um lúpus, pode ser outras doenças autoimunes. Tá, mas com frequência, na sua clínica, por exemplo, você olha e diz, isso é psoríase? Sim, né? com frequência. Na maior parte dos casos. A gente fala que o diagnóstico é clínico, na maior parte das vezes também. Tá. Eu fiz um levantamento também para estar aqui com você hoje. Tá. Deixa eu ouvir as perguntas primeiro, que aqui os nossos ouvintes têm preferência. A Cláudia, peraí, Cláudia. Aqui, Geraldo. Vamos lá. A Sônia Ferri começou. Tá. Tá, psoríase tem origem emocional? A pergunta da Sônia. Na verdade, o emocional é um gatilho. A pessoa já tem a predisposição a ter a doença
E a questão do estresse pode ser um gatilho para o aparecimento ou para a piora da doença, Sim. a recorrência da doença. Tá. A Cláudia Conceição diz: gostaria de saber por que geralmente a psoríase se apresenta mais nas articulações. Teria uma explicação mais direta sobre isso? Eu não sei se é a correlação, né? Porque ela se apresenta mais na pele, né? Na pele. Mas 8% das pessoas que têm lesão na pele vão ter artrite. 8%. 8%. Tá. Tá? E tem alguma explicação para essa coisa acontecer nas articulações, no cotovelo, no joelho? Não. Aí a Cláudia diz que a psoríase baixa muito a autoestima das pessoas. Sim, muito. A gente estava conversando antes que hoje em dia existem muitas medicações orais e injetáveis para psoríase. E um critério que a gente utiliza para começar essas medicações, que são medicações mais caras, é a qualidade de vida. Se tiver interferindo na qualidade de vida do paciente, a gente inicia a medicação, mesmo que seja poucas lesões. Às vezes o paciente só tem lesão no couro cabeludo, pode achar, não é importante, é pouca área. Mas para o paciente está impactando de uma maneira que é importante a gente começar a tratar. Tá. E nessa pesquisa que eu fiz antes de te entrevistar, eu peguei uma página do Ministério da Saúde que ela diz que isso aqui já é um aprendizado para mim, né? Porque eu conhecia a psoríase, mas aqui, na verdade, são 7 tipos de psoríase, né? Tem a psoríase vulgar, invertida, gutata, eritrodérmica, ungueal, né, na unha, artropática, deve ser o que a Cláudia Conceição está se referindo, e a pustulosa e a psoríase palmoplantar, quer dizer, na palma da mão e na planta do pé. Você disse que é mais comum a vulgar, por isso que o nome é vulgar, né? Mas você não gosta de usar o nome, que tem gente que tem preconceito com a palavra vulgar. Mas fala então desses tipos. O que é importante as pessoas saberem? A psoríase invertida é porque ela, em vez de dar, por exemplo, no cotovelo, ela dá na dobra. Dá na axila, dá embaixo da mama, ela dá nas dobras. Essa é a invertida. É invertida. Tá. A gutata é muito comum em crianças e pacientes mais novos. Ela dá gotas mesmo, placas pequenininhas. E gutata é de gota? É de gota. São placas pequenininhas. É muito comum pós infecção de garganta. Geralmente a gutata ela tem um gatilho que iniciou ela, geralmente uma infecção. A outra que essa que você disse que é mais perigosa, a eritrodérmica. A eritrodérmica é quando acomete todo o corpo. Geralmente a eritrodérmica é a evolução de uma dessas outras formas. E que você diz que pega até 75% do corpo, né? Sim, são pacientes graves que precisam ser internados, são pacientes muito mais complexos. Mas geralmente o paciente já não inicia o quadro assim. O paciente inicia o quadro com uma das outras formas e evolui para essa psoríase eritrodérmica. Essa que eles chamam de ungueal é porque só dá na Só dá na unha. No tecido embaixo da unha. Na unha mesmo, a unha fica com defeitos. Própria unha? Na própria unha. Ela fica ondulada, fica com buraquinhos. Sim. O que acontece? A unha é muito próxima a essa articulaçãozinha que a gente tem na falange distal do dedo. E aí, às vezes, o acometimento da falange acomete a unha. Entendi. E essa é muito comum isso? Não é muito comum. Essa não é muito comum. Vamos deixar a artropática para o final. Aí tem a psoríase pustulosa. É que dá pústulas. Além de ter aquela base eritema vermelha com as casquinhas, ainda tem pústulas. Palmoplantar. A palmoplantar, como o nome diz, ela só acomete a palma da mão e a planta do pé. É bem complicada também porque incomoda no andar, incomoda nas atividades diárias com a mão, é bem chato. Usar o calçado, por exemplo. Usar o calçado, tudo isso atrapalha, mas não tem relação com o calçado. Nesse caso, por exemplo, quando é palmoplantar, é interessante a biópsia para diferenciar de alergias. Que às vezes pode dar lesões parecidas. Podem dar lesões parecidas. Eczemas, exatamente. E então fala da artropática, que você já mencionou que acontece em 8% dos casos. A artropática ela pode ser só uma dor articular, sem ter lesão de pele, ou pode ter a lesão de pele e depois aparecer com dores articulares, dores nas juntas. Sim.
E é necessário tratar para não evoluir, porque a inflamação crônica das juntas leva a deformidades. Sim, sim. Eu tenho uma amiga que está em tratamento e ela disse que está fazendo fisioterapia. Sim. Fisioterapia motora, né, das articulações. Tem indicação, ajuda a minorar essa inflamação? Acho que fisioterapia e exercício físico, no geral, sempre ajuda a qualquer coisa, né? O exercício físico leva a uma vida mais saudável e ajuda as articulações no geral. A gente sempre recomenda aos pacientes que eles façam exercício físico. E é interessante que você mencionou, por causa do estigma, que pessoas às vezes não vão pegar sol, que seria bom pegar sol. Por causa do estigma, a vergonha da lesão. E também tem gente que não vai fazer exercício físico, por exemplo, não vai para uma academia pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo, Mesmo até caminhar, as pessoas não querem encontrar com outra pessoa na rua. O que a Conceição falou em relação à baixa autoestima das pessoas, né? É muito verdadeiro, né? Elaine Antunes está dizendo que uma pessoa pode ter vários tipos de psoríase. Meu pai tomou uma injeção, porque nós vamos falar em tratamento daqui a pouco, tá, Elaine? Mas de qualquer forma antecipo sua pergunta. Meu pai tomou uma injeção porque tinha o corpo todo tomado e melhorou consideravelmente. Se você quiser, Carlota, já podemos dar um pulinho aí para a questão do tratamento. A gente vai misturando aqui. A gente fala que é um fluxograma de tratamento. A gente, dependendo da psoríase, se ela é leve, moderada ou grave, a gente opta por um tratamento. Existe aquele tratamento que é só o tópico, só o de passar, que são pomadas. Existe o tratamento oral, que é com comprimidos. E existem os tratamentos mais modernos, que provavelmente essa injeção que ela falou, que são os imunobiológicos, que são tratamentos mais modernos, mais caros, mas que o SUS fornece. Todo esse tratamento o SUS fornece, tanto a pomada, quanto os comprimidos, quanto as injeções, o SUS fornece. E o SUS e os planos de saúde também são obrigados a fornecer. Essas pomadas e esses comprimidos, eles têm que objetivo? Que você está tratando uma doença... Eles são anti-inflamatórios, são imunossupressores. Tá, isso é uma resposta... imune, uma resposta exagerada. Exagerada, né? É uma resposta inflamatória exagerada. Uma coisa que eu li é que é como se eles entenderem, o corpo entende que uma determinada coisa que está ali na pele, ela precisa ser expulsa, né? E aí começa a produzir mais camadas de pele. É uma superprodução de pele. Isso. É um entendimento aqui. É como a asma, né? A pessoa, se bobear numa crise de asma, ela pode morrer, porque o brônquio fecha, mas na verdade a natureza mandou fechar o brônquio para proteger a pessoa, porque alguma coisa estava entrando, né? Por exemplo, você vai eu perdi uma cunhada porque ela foi num lugar frio e ela era jogadora de handebol da seleção brasileira, ela tinha um bom preparo físico, mas ela fazia também algo, zootecnia, alguma coisa assim, que ela foi no inverno em São Lourenço e ficou hospedada num quarto de hotel, e esse quarto estava cheio de mofo. E ela teve uma crise teve uma hiperreação àquele mofo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aquela hiperreação fecha o brônquio para não entrar o mofo, mas aí se fechou o brônquio não entra o ar também, né? A gente diz que a natureza é perfeita, mas isso é um erro de avaliação crasso, né? Mas, então, essas medicações, pomadas e comprimidos, tendem a diminuir a inflamação. E essa resposta. Mas a cortisona entra nisso? A cortisona é a medicação tópica. Tá. Só que assim, a cortisona, a oral a gente não faz porque existe um efeito rebote. Sim. O efeito rebote, além das contraindicações, dos efeitos colaterais da cortisona, existe o efeito. O paciente melhora muito rápido com a cortisona. Isso é um problema que a gente vê, a gente que é especialista vê, porque vai em médico generalista, inicia a cortisona, o paciente aprende a tomar aquilo, vê que melhora rápido e fica tomando aquilo cronicamente. Meu Deus do céu. Cronicamente. Não, porque às vezes o incômodo da lesão é tão grande que é a panaceia, né? E aí, a automedicação. A automedicação. E aí quando chega na gente, e aí tira a cortisona, ele tem que entender que ele tem que piorar muito para depois a gente começar a tratar corretamente. E aí ele deve ter paciente que sai do médico, né? Sim. Que ele não entende, tá me piorando em vez de me melhorando. Tá me piorando, Caramba. E os comprimidos, que tipo de... Existe o metrexato, que é um comprimido que é um imunossupressor,
que controla a resposta imune do paciente, e existe a acitretina, que é uma medicação que é para diminuir essa alta produção de pele. Uhum. Não pela função de imunossupressor. Não, ela é a única que age diferente. Ela age diminuindo a produção de pele. A pele fica mais fina. Uhum. E os medicamentos injetáveis? Os injetáveis são os imunobiológicos. Eles agem na imunidade do paciente. Eles agem através das citocinas, que são substâncias da imunidade do paciente. E eu me lembro que você me convidou, aí foi você que me convidou. Hoje eu te convidei, mas você me convidou há uns anos atrás para ir num congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia para falar um pouco sobre a tuberculose, né? Porque esse imunobiológico, como ele baixa a imunidade da pessoa, para a pessoa não fazer tantas camadas de pele, né? Que é a psoríase, ele ao baixar a imunidade... Ele favorece o aparecimento da psoríase, da tuberculose. Porque nós temos um planeta de 8 bilhões de pessoas, 1/3 desses 8 bilhões tem a bactéria da tuberculose dentro de si quietas, né, que a gente chama de em latência. Elas estão vivas, vão morrer conosco, só 5% das pessoas vai adoecer de tuberculose, são esses que a gente trata hoje, 5 a 10%. Mas no caso de você estar usando um imunodepressivo, a chance de você fazer eclodir a tuberculose doença, não mais em latência, é muito grande, né? Então, às vezes, você tem que fazer um tratamento da infecção latente por tuberculose para poder usar o paralelo. A gente, quando vai começar a usar esse imunobiológico, que provavelmente essa injeção que a ouvinte falou, a gente faz toda uma pesquisa, um screening para tuberculose latente. Isso. Porque a gente tem que fazer. Se você tem uma população... 1/3 da população, é possível que um paciente com psoríase tenha essa bactéria quietinha ali dentro. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil, que tem alta carga da bactéria, né? Então, ela diz que a injeção porque tinha o corpo. A Sônia, a Sueli, elogia, no caso, a Elaine, pela pergunta que ela fez e disse que legal que ela está conosco. Antes... Lê pra gente aí, o Geraldo, que eu não tô localizando. Lê aí. Mais em cima. A Geonice de Souza perguntou: a psoríase também pode aparecer no couro cabeludo, sendo bem frontal? Pode. A psoríase ela só é mais rara na face. Eu vi poucas vezes paciente com lesão na face mesmo. Quer dizer, mas no o couro herpes ósseo pode dar muito na face. Mas a psoríase não é comum. Mas pode dar na região mais frontal, meio que na coroa. Na transição entre o couro cabeludo e o rosto, pode dar sim. E a Jo foi minha enfermeira, quando eu era lá do Hospital de Curicica. Trabalhávamos com tuberculose juntos. Acho que o nosso programa de tuberculose era o melhor programa do Rio. A gente tinha uma taxa de abandono de 2%, sem fazer TDO, 2%. É porque os pacientes eram bem vistos mesmo, bem tratados, bem acolhidos. Então falamos agora sobre o tratamento, né? Não vamos entrar em maiores detalhes sobre o que é exatamente o imunobiológico, porque isso também, quem quiser, quem tiver interesse, dá uma pesquisada, mas em relação... Eu acho que é só importante saber que, para quem tem a doença, o Sistema Único de Saúde ele tem ambulatórios específicos de psoríase em vários hospitais. No Rio de Janeiro existem vários ambulatórios específicos de psoríase, existem vários médicos que tratam só psoríase, que podem ser encaminhados através do posto de saúde, e todo esse tratamento que a gente falou, tanto a pomada, quanto a medicação comprimido, quanto o imunobiológico, é fornecido pelo SUS. Então, assim, é possível tratar. Você fez um comentário aqui em off sobre a questão da hanseníase não ser tratada no hospital em que você milita, no Hospital Federal dos Servidores do Estado. Né? Você, de uma certa maneira, lamentou isso. Sim. E não via justificativa. Os servidores tratam psoríase? Eu faço um ambulatório de psoríase nos servidores. Você faz um ambulatório de psoríase? De psoríase, isso. O Hospital da Lagoa tem, o Fundão tem, a UERJ tem, o Hospital da Lagoa tem, Bom Sucesso tem.
os grandes hospitais do Rio de Janeiro, os grandes hospitais públicos do Rio de Janeiro, todos eles têm um ambulatório específico de psoríase. Isso é comum, assim, você ter uma patologia com ambulatório específico, ou a psoríase ela é muito frequente? A psoríase é muito frequente e hoje em dia, a gente tem muita medicação. A gente conseguiu evoluir nos últimos anos muito para o tratamento da psoríase. Pacientes que antes a gente não conseguia tratar, a gente consegue tratar com as novas medicações. É interessante isso, né? A gente não conseguir tratar, porque muito do que a gente... Quando eu comecei na dermatologia, 10 anos atrás, tinha poucas medicações. Eu virava pro meu chefe e falava assim, quando ele parar de responder, porque o paciente para de responder a medicação, a gente vai fazer o quê? Ele vai sentar e chorar. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem várias opções para tratar. Uhum. A pior coisa para um profissional de saúde, sobretudo para um prescritor, né, que o profissional de saúde que prescreve medicação, é você não ter à disposição. Né? Eu me lembro na área da tuberculose, e do HIV também. Aqui no Brasil nós temos um programa de tuberculose que fornece medicação há décadas. Maravilhoso, né? Mas você vai hoje em locais da África, o sujeito faz o diagnóstico de tuberculose, não tem o remédio para dar. Ou faz o diagnóstico de HIV e não tem remédio. Ele fica acompanhando o paciente. É uma coisa frustrante para o profissional de saúde. Sobretudo frustrante, quer dizer, na década de 30 talvez não fosse frustrante porque ninguém tinha remédio para tuberculose. Só tinha o BCG, a vacina. Mas o frustrante para um profissional de saúde medianamente informado é ele saber que ali naquele lugar, naquele país tem e aqui eu não tenho, né? Deve ser mais frustrante ainda, né? Sim. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, porque você sabe que meu foco, minha maior militância é no controle do tabaco. Fala um pouquinho, existem várias coisas que eu li sobre, e tenho lido nos últimos anos, sobre a associação tabaco-psoríase. O tabagismo piora muito a psoríase, aumenta a gravidade, aumenta a recorrência da doença e pode até ser um gatilho para iniciar a doença. Então, se você pudesse recomendar a um tabagista... Parar de fumar, claro. Que por incrível... A gente fala para os pacientes que chegam com psoríase e são tabagistas, a gente recomenda. Porque você sabe que o tabaco é uma doença tão danada, a nicotina é uma substância psicoativa tão perigosa que ela tira o discernimento das pessoas. Eu me lembro de uma tese de mestrado de um colega meu em radiologia. Ele era o chefe da radiologia lá do Curicica e era também da UERJ. Ele agora, inclusive, é o professor titular da UERJ. Ele fez uma tese de mestrado dele, era sobre a análise da tomografia computadora de tórax em paciente asmático. Ou seja, paciente asmático, ele é um paciente que tem falta de ar. Essa é a característica da doença. Pois bem, no N dele, no pessoal que ele analisou, 25% eram fumantes. É um negócio impensável, né? Você ter asma e usar algo que provoca asma, porque a fumaça tem 7.000 substâncias, uma delas vai irritar o bronco, vai inflamar. Mas é complicado a gente explicar para o paciente que o cigarro que ele está inalando vai afetar a pele dele. Mais complicado ainda. Uma outra dificuldade que a gente tem é paciente diabético. Porque as pessoas, por exemplo, o diabético pode ter um membro amputado. O cigarro faz amputar muito mais membro do que o diabetes. Agora, se você é diabético e fumante, a chance A gente hoje em dia tenta explicar para o paciente que é um conceito relativamente novo, que a psoríase é uma doença inflamatória sistêmica. Não é só a pele que está inflamada. Tem um monte de substância inflamatória circulando no corpo do paciente. Então, assim, a questão da obesidade, do cigarro, aumenta essa inflamação sistêmica. Hoje em dia a obesidade tem sido entendida como uma doença inflamatória, né? Exatamente, como a psoríase também. E você faz uma relação entre obesidade e psoríase também? Sim, o paciente obeso ele tem uma psoríase mais grave. E qual é a ligação que vocês fazem? A questão da inflamação. A obesidade em si já gera citocinas inflamatórias. Sim. E essas citocinas inflamatórias, elas provocam psoríase. Elas também têm uma ação... Na psoríase, as mesmas citocinas inflamatórias. Então, em princípio, assim, se você pegasse um paciente hoje com
com psoríase, você faz lá a sua investigação, você diria para ele evitar o cigarro, se possível parasse de fumar. Sim. Inclusive o fumo passivo, a gente sabe que também tem ação nefasta, e tratar a obesidade. Que outra recomendação você faria? Por exemplo, álcool, tem alguma relação entre psoríase e álcool? O álcool também a gente, mesmo porque tem as medicações orais, elas não podem ser tomadas com álcool. Então a gente inclusive pede o parar. O paciente de psoríase é um paciente que a gente fala que ele é um paciente a gente vira quase um clínico geral, porque a gente tem que orientar contra a pressão arterial, contra o diabetes, que também piora, contra a obesidade, a fazer exercício físico. Nós não tínhamos falado sobre isso. Qual é a relação da psoríase com diabetes e com hipertensão? Acaba que hoje em dia a questão da inflamação é meio que a chave de tudo isso. E a gente sabe que o paciente com psoríase ele tem um risco cardiovascular aumentado. Por ele ser inflamado, ele tem um risco maior de desenvolver, de ter infarto, de ter pressão alta. Então, assim, a gente tem que estar controlando isso no paciente. O paciente tem que ter um controle adequado da saúde dele, um controle geral da saúde dele. Então, mas me diz uma coisa. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas com psoríase. Você disse que ela é uma doença, não sei se você chamaria de recorrente ou recidivante, mas é uma doença crônica. Que você, em princípio, entende que vai acompanhar o paciente a vida toda. Como se fosse diabetes com hipertenso, a vida toda. O que faz, além da medicação, ele ficar em períodos em que a doença não aparece? Isso a gente não tem uma explicação. Infelizmente, a gente queria ter essa explicação. Tem pacientes que ficam anos sem ter a doença. Né? E tem outros que não conseguem se livrar das lesões. Como é que vocês trabalham a questão da autoestima do paciente? Existe, por exemplo, nesses serviços especializados, apoio, por exemplo, psicológico? Infelizmente a gente não consegue, pelo menos no meu serviço, infelizmente a gente não consegue esse apoio psicológico no da psicologia no hospital. Como servidor do Estado, mundo de hospital. É, um mundo de hospital. Às vezes, a gente tenta encaminhar para psicólogos, às vezes até no sistema, na unidade básica, porque é importante, sim, o paciente tratar a questão psicológica dele. O próprio paciente falar, porque eu tive uma perda familiar e eu piorei. Eles relacionam muito a questão emocional deles com a doença. Sim. Toma antidepressivo? Para quem tem um diagnóstico de depressão, sim, ansiedade. Mas sem o diagnóstico de depressão, não. Sem o diagnóstico, não. Não é uma prática comum. Não é uma prática comum, não. E quando você fala em ambulatórios específicos, você está dizendo que as clínicas da família não fazem esse tipo de acompanhamento. É uma coisa mais mesmo nesse... Porque o herpes zoster é tratado pelo generalista. Sim. Você acha que a psoríase não? Não, a psoríase tem que ser o dermatologista. Existem dermatologistas não é clínica de família, é... Sim. Na policlínica. Isso. Existem policlínicas que têm dermatologistas no Rio de Janeiro e tratam, mas acho que tem que ser um médico especialista mesmo para tratar. Porque são medicações mais específicas. Olha só, eu acho que nós... deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta, o Geraldo? Não, era essa questão da medicação, né? Porque parece que tem uma ligação da psoríase com esse lado emocional da pessoa, né? Então, se a pessoa tá com um problema emocional, às vezes toma antidepressivo. Sim, né? Mas a gente geralmente encaminha para o cuidado específico, quanto a isso, né? E às vezes a paciente só de melhorar da psoríase, ele já melhora da... Porque junto é a autoestima, a autoestima, né? Já melhorando da psoríase, das lesões de psoríase, o paciente melhora no geral, assim. A gente vê pacientes, às vezes, engordando e emagrecendo, porque melhoram o humor, acabam comendo mais ou melhoram o humor e conseguem controlar melhor a alimentação. A gente vê variações de peso. E a cada dia que passa, a gente vê que a questão de integrar, né, o conhecimento, mas não na prática não funciona. É difícil, na prática é difícil. Na medicina privada também é difícil, nem todo paciente tem condições financeiras de arcar com o pagamento de uma equipe. Os convênios muitas vezes também impedem que você faça consultas sequenciais, né? Para uma doença tão grave.
Ela é grave a ponto de... Você já mencionou isso aqui, mas de ameaçar a vida do paciente. Sim, é grave a ponto de ameaçar a vida do paciente. Você falou das questões cardiovasculares, né? Ela é grave, assim, a psoríase eritrodérmica, por exemplo, o paciente pode chegar a óbito. Aquela diz que atinge 75% do corpo. Pode atingir até 100% do corpo. O paciente é um paciente grave. Felizmente, isso É tá raro, é mais em torno raro, de 8% dos casos só, né? É. Mas a Sônia Sueli está dizendo que vocês fizeram a diferença na vida de milhares de pessoas e na minha também. Eu acho que ela está se referindo ao programa de tuberculose que eu mencionei aqui, lá no Hospital de Curicica. Quando você disse que o seu ambulatório atende psoríase e você é desse ambulatório, você só recebe pacientes pelo sistema de regulação, Só né? pelo sistema de regulação. Então, os que estão nos ouvindo aqui, só se forem Mas muito no- cara de pau e chegarem lá dizendo que... Eu queria falar com a doutora Carlota, eu ouvi um programa dela no rádio. Não, é só pelo CISREG. CISREG, lá é Rio de Janeiro, é regulação municipal. E a fila é grande? Não, não é. Não é grande. Não é grande. Mas, enfim, quem... Não é, até porque a vaga é específica. Existem... Tipo assim, toda semana a gente recebe 2 novos pacientes de psoríase. Então, assim, não é uma fila grande. E como tem outros centros que recebem, não é uma fila grande. Poxa, que experiência interessante. Aqui em Copacabana, vai na Clínica da Família, é Na isso? clínica da família e pede para ser encaminhado para o hospital especializado. Vamos falar agora, já que nós não temos mais nenhuma pergunta aqui dos nossos telespectadores, faltam uns 10 minutinhos para a gente acabar o programa. Vamos deixar as pessoas com um gostinho de quero mais, porque nós, em geral, nós combinamos aqui em off, quando você foi pegar água para a gente, que nós vamos trazer a Carlota novamente, e eu pedi para ela escolher um tema que interessasse a ela, e ela escolheu o tema da fotoproteção. Então, a gente não vai falar, não vamos fazer um programa aqui em 10 minutos sobre fotoproteção, mas o que você diria, Carlota, para as pessoas que estão acompanhando a gente hoje, acompanhar esse programa de fevereiro, que a agenda de janeiro já está lotada? A gente vai discutir a questão da fotoproteção, a importância, como é que previne câncer de pele e envelhecimento precoce. A gente está no verão, acho que é importantíssimo já utilizar o fotoprotetor, e acaba que o fotoprotetor hoje é uma coisa acessível. Eu lembro que na minha infância não era uma coisa acessível, era uma coisa cara. Hoje em dia não é barato, não é barato, mas é mais acessível. O que é fotoprotetor? A gente chama de filtro solar. Ah, É um sim. termo mais... Mas a dermatologista tem que, né? Tem. Não vai... Um termo mais vulgar. vulgar. o psoríase vulgar. É o filtro solar comum de todo mundo. Aí, assim, antigamente era comum usar-se Coca-Cola, urucum. Isso. Você ainda vê raíto de sol vendendo até hoje. Isso. Tudo isso... Raíto de sol. tudo isso... Era argentino, raíto de sol, não era? ajuda a fritar a pele. Ai, então não é bom usar. Não é bom usar. Por isso que é Olha. importante o fotoprotetor. Não, devia ser Filtro proibido. solar, né? devia ser proibido, E é uma coisa interessante que eu me lembro que tinha um hotel ali, eu tenho um ponto na praia do Leblon em que eu observo as guimbas de cigarro. É um projeto... Praia não é cinzeiro e nem lixeira. Mas um dia eu pedi ao gerente do hotel Marina para me deixar ir na cobertura, eles têm um bar na cobertura, para eu fotografar a praia em 2 horários diferentes, porque eu ia fazer um programa de rádio aqui sobre o câncer de pele. E aí ele me deixou fotografar, então eu cheguei às 8 horas da manhã na praia, no prédio, e fotografei de cima para baixo a praia com meia dúzia de gato pingado, né? Era um dia de sol tórrido, e não me lembro se era um sábado ou um domingo, acho que era um domingo. E depois eu voltei lá ao meio-dia. Estava mais cheia, que é o pior não horário. tinha uma vaga para você botar uma cadeira de praia ao meio-dia.
Então a gente podia falar sobre isso também, que você disse que tem certas coisas que são difíceis de você sensibilizar um paciente, né? Imagina alguém que não é paciente, é só um banhista. Sim. E você dizer a ele que esse horário que ele está escolhendo não é o mais adequado, porque a mensagem de vocês, eu estou só tocando nesse assunto, mas não vamos esgotar o assunto, deixar para fevereiro. A mensagem de vocês é ir à praia até às 9 e depois das, sei lá, 17, Depois né? das 16. 16, né? E é justamente o que não se faz, né? E não é que não pode ir sem filtro solar, é só que é o horário que tem menos radiação. Não é um horário sem radiação, é um horário que tem menos radiação. As pessoas, para isso, teriam que mudar o estilo de vida, né? Sim. Quando você hoje estuda qualquer assunto, praticamente, qualquer, sobretudo relacionado às doenças crônicas e ao câncer, mas passando pela obesidade, passando por outras doenças, tudo que você lê lá tem sempre uma coisa, tem questão genética, ambiental e estilo de vida. Se você não muda o estilo de vida, você dificilmente vai evitar 1 ou 2 ou 3 ou 4 doenças crônicas quando você tiver lá uma idade produtiva, às vezes 40, 50 anos, elas começam a mostrar a conta, né? Como é que a gente vai fazer essa população parar de ir à praia ao meio-dia e começar a ir às 8? Como fazer isso? Né? Sem campanhas, inclusive, fica mais difícil ainda, né? Tem muito pouca informação. A informação é pouca, a sociedade tenta, existe o Dezembro Laranja, né, há vários pontos de atendimento em dezembro para screening de câncer de pele. O que você chama de ponto de atendimento? Assim, numa praça? Eu não vi nenhum. É em dezembro? Em dezembro, no Dezembro começo laranja. de dezembro. Foi no começo de dezembro e os serviços abrem as portas também, tipo assim, a UERJ, Santa Casa. Poxa, mas você ouviu falar alguma coisa, Geraldo? Foi mal divulgado, né? Não ouvi falar nada. Nada. O objetivo do nosso programa é justamente esse, né? Ocupar um espaço porque a gente acredita. Existe uma frase que foi usada pelo grupo da Fiocruz, que levou essa questão para o Conselho Nacional de Saúde, é que informação é um direito da cidadania, né? Sim. Você tem que ter informação e o Estado tem que produzir essa informação, né? Tudo bem que nós aqui, eu e Geraldo, nós somos indivíduos da sociedade civil, né? Sim. Você se dispõe a vir aqui num sábado, mas existe uma coisa que é um direito, não é uma questão de, porque é caro, informar é caro, porque não sei o que é caro, o horário na televisão é caro. Tem várias formas de você passar informação. Você tem que ter vontade política de informar a população, né? E a gente tem que entender também que informar é prevenção, né? Exatamente. Se a gente informa, a gente evita um monte de custos lá na frente. Se a informação é são cara... muito superiores, né? Se a informação é cara, as consequências da não informação são bem mais caras. Isso. Carlota, te agradecendo muito a sua presença, queria te perguntar o seguinte: se alguém quiser entrar em contato com você, quais são os canais que você disponibilizaria aqui? Vou te dar meu e-mail. Carlota César, @yahoo, tudo junto. Carlota César com S, @yahoo.com.br. yahoo.com.br. É o mesmo provedor meu. O meu é Alexandre Milagres, @yahoo.com.br. Bom, Carlota César, @yahoo.com.br. Algum telefone que você queira disponibilizar? Posso disponibilizar da o telefone da clínica. 2512. Essa que você disse que é Ipanema. Ipanema, eu conheço. 2512 6461. 6461. Depois nós vamos editar isso, vamos botar também essa sua possibilidade de contato aqui no comentário do programa. Deixa eu ver se tem mais algum comentário dos nossos... não, tudo bem. Você que vai fechar o programa, Carlota, o que seria importante você dizer para os ouvintes que acompanharam herpes zoster e psoríase?
Qual a mensagem final? Eu acho que a pele é um órgão, a gente tem que tratar a pele como sendo um órgão importante, como o coração, como o cérebro, e qualquer lesão do sinal de pele tem que ser visto por um médico especialista, pelo dermatologista, é importantíssimo. Para o diagnóstico e o tratamento precoce. Sempre que o tratamento é precoce, o diagnóstico é precoce, chances de cura e de melhoria, de não sequela é grande. A minha mensagem seria: pacientes com psoríase, por favor, parem de fumar imediatamente. Importantíssimo. E você falou em dezembro laranja como a data da psoríase, né? Uhum. Da câncer de pele. Do câncer de pele, e agora também pega um pouquinho a sua deixa, que nós estamos no janeiro roxo, Sim. que é da hanseníase, né? A hanseníase é talvez um programa que a gente pudesse fazer daqui a uns 2 meses. Ficamos com fotoproteção para fevereiro, hanseníase em março, porque é outra doença também muito endêmica aqui no nosso país e tem tratamento, mas também tem estigma, né? Tem um estigma que é desnecessário. Desnecessário, como o estigma contra a tuberculose, como qualquer estigma, via de regra. Geraldo, muito obrigado pela tua, mais uma vez, participação. Geraldo eu faz tudo aqui. Se vocês estão vendo a gente, é porque o Geraldo produziu tudo isso aqui, esse cenário, essas luzes. Se estão ouvindo, é porque também o Geraldo está operando lá as carrapetas. Nossos ouvintes, um grande final de semana. E Clara Souza, do Instituto Vila Rosário, também acompanhou a gente. Vila Rosário trabalha com tuberculose lá no município Duque de Caxias. Clara, um grande abraço. E a todos, estejam com a gente sábado que vem, no mesmo horário.